Mas antes da gente começar a falar um pouco de um texto bíblico que Deus colocou no nosso coração, eu quero fazer um convite para você, para que você ore comigo essa oração que eu vou pedir para você repetir. Essa oração, eu vou dizer que nós marcamos um encontro com Deus nessa noite, e que nós estamos colocando a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito cativos à ação do Espírito Santo. Você concorda com essa oração? Então vamos lá. Senhor Deus, eu marquei um encontro contigo essa noite, e eu me coloco diante de ti, Senhor, e eu declaro a minha mente cativa, eu declaro o meu corpo cativo, eu declaro as minhas emoções cativas, unicamente ao teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Quem está pronto para receber uma palavra que vem de Deus? Quem está pronto para conhecer milagres que o Senhor quer fazer essa noite? Quem está com o coração aberto para conhecer e ver com os seus olhos o sobrenatural de Deus? Eu estou aqui hoje muito na expectativa. Eu estava orando lá na casa da minha mãe agora há pouco, e eu entendi o Espírito Santo falando assim: vai, faz a tua parte que o resto é comigo. Só faz a tua parte. Vamos lá então, vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 5. Lucas no capítulo 5, se você tem uma Bíblia de papel, abra ela aí por favor. Se você tem a Bíblia no seu tablet ou no seu celular, abre a Bíblia, hein? Não é para ver o WhatsApp nem abrir o Instagram agora. Lucas 5, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 11. Se você já achou o texto, diz amém. Se você não achou, diz misericórdia. Então eu vou começar a ler o texto. Eu ia ler nessa Bíblia aqui, só que ela está com uma versão mais rebuscada da ARA, e eu perguntei qual que vocês usam. A NVI é minha linguagem do coração, então nós vamos aqui para a NVI. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, e estavam eles lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E então sentou-se e do barco ensinava o povo. Versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, quer dizer, os outros pescadores, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar-se. Versículo 7, então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram, e encheram os 2 barcos, a ponto dos 2 barcos começarem a afundar, quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Versículo 9, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Ore comigo nesse momento. Senhor Deus, nós queremos, eu vou orar, pode ir, obrigado gente. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela honra de poder, Senhor, estar aqui na ICVV, falando, Senhor, daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Pai, que o Teu Espírito Santo, com uma tenaz flamejante, toque na minha boca, e que da minha boca, Senhor, saiam só palavras vindas do Teu trono de graça, palavras, Senhor, vindas do Teu coração, para que o Teu povo que aqui está reunido, Senhor, saia daqui alimentado, saia daqui motivado, saia daqui transformado para a honra e glória do Teu santo nome. Espírito Santo, o Teu povo disse que o Senhor é bem-vindo aqui. O teu povo declarou a mente deles cativas ao Senhor, e nós queremos dizer: Espírito Santo, age aqui com poder, com autoridade, com salvação,
com libertação em nome de Jesus. Nós consagramos, Senhor Deus, esse momento para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos, amém. Queridos, nesse momento da vida de Jesus, era o início do ministério do nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus, nesse momento, ele já havia sido batizado por João Batista. Ele já tinha, através das mãos de João Batista, já sido batizado. Uma outra questão também que já tinha acontecido na vida de Jesus, é que Jesus já tinha passado pelo momento de provação no deserto. E aqui cabe a gente abrir um parênteses em relação a esse momento. A gente precisa lembrar que Jesus, sendo o próprio Deus, participante da Trindade, ele se destituiu de toda a sua glória, ele abriu mão de todo o seu poder, ele deixou de ser o Deus da Trindade, e ele se tornou um homem, como eu e você, um ser humano, de carne e osso, para vir à terra, para trazer a redenção e para trazer a salvação. E como um homem, Satanás, eu imagino que lá naquela cabeça doentia dele, ele deve ter imaginado, ele se destituiu do poder dele, e eu vou derrubar ele, tentando ele com coisas que geralmente os homens sucumbem. E ele vai lá para o deserto, e Satanás tenta derrubar o nosso Salvador. Mas Jesus, sendo o Senhor, sendo o Deus Todo-Poderoso, destituído da sua glória, ele não cai naquela lorota de Satanás, e ele é aprovado. Claro que isso tem algo muito importante no mundo sobrenatural, e ali Deus mandou um grande recado através do ato de Jesus para Satanás: o teu tempo, Satanás, se esgotou, porque eu vou tomar a chave da morte da tua mão. E Jesus, depois desse momento, ele já estava lá pela aquela região de Israel, andando por lá, demonstrando o seu poder. E de que forma que Jesus estava demonstrando o seu poder a ponto das multidões seguirem Jesus? Jesus estava manifestando o seu poder através de cura de enfermos, através de expulsão de demônios, mas principalmente, Jesus estava manifestando o seu poder, demonstrando o amor que ele sentia por cada uma daquelas pessoas. E aquele amor que Jesus demonstrou lá atrás, há mais de 2000 anos, ele demonstra para cada um de nós nos dias de hoje. No versículo 1, nós vemos uma grande multidão que comprimia Jesus. Estava comprimindo, é o que o texto diz. Algumas versões da Bíblia falam que essa multidão estava apertando Jesus. E a palavra do grego, que significa essa questão do comprimir, do apertar, é epikeimai. Essa palavra, ela quer dizer uma pressão, como de uma tempestade violenta. E infelizmente para nós guarapuavanos, a gente não precisa hoje, depois de uma semana do que nós passamos aqui, explicar o que é uma pressão de uma tempestade violenta. Nós tivemos dezenas de casas aqui destelhadas, casas severamente impactadas por esse vento, uma vida se perdeu aqui em Guarapuava, e o pessoal lá de Rio Bonito do Iguaçu, onde vários irmãos nossos estão lá, eles perceberam essa grande tempestade violenta de uma maneira ainda mais impactante. Então, para nós é muito fácil entender o que é essa tempestade violenta e o que essa multidão estava fazendo ao redor de Jesus. E o que a gente precisa lembrar também aqui, que é muito importante, é que naquele momento, nesse momento que eu estou descrevendo para vocês, Jesus não tinha discípulo. Quem já assistiu The Chosen ou está assistindo? Lá no The Chosen, quantas vezes a gente vê, claro que de uma maneira poética, a gente vê os discípulos tirando Jesus de alguma enrascada, protegendo ele, falando: Jesus, vem por aqui, corre, corre, e tiram ele de uma enrascada. Mas aqui, durante essa sensação de tempestade violenta, Jesus estava sozinho. Mas por que a multidão estava comprimindo Jesus? Porque eles estavam sedentos para ouvir mais e mais do que o mestre, do que o rabi,
do que Jesus Cristo estava ensinando para eles. Aí Jesus, no meio daquela muvuca, andando naquela pressão, ele olha para a margem do lago, o lago de Genezaré, e ele vê 2 barcos ali, parados, com os pescadores ao lado, arrumando as redes. Provavelmente alguma delas estava furada, então eles estavam remendando, lavando. E nessa situação, ele vê a salvação dele. Queridos, eu tive a oportunidade, Deus me deu um presente muito grande no ano passado. Eu fui para Israel, eu fui a trabalho. E depois, no último final de semana que eu estava lá, a gente teve um momento de conhecer os locais por onde Jesus tinha andado. E eu tive a oportunidade de visitar Nazaré, onde Jesus, o nosso Salvador, nasceu. Eu tive a oportunidade de visitar o Rio Jordão, lá onde João Batista, ele batizou Jesus. Eu tive a oportunidade de visitar Jerusalém, a Jerusalém que condenou, que açoitou e que matou Jesus Cristo. Mas essa mesma Jerusalém que cometeu isso, foi a mesma Jerusalém que eu conheci, aonde Jesus ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e hoje está sentado ao lado de Deus, o nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Eu conheci também, meus irmãos, a entrada do templo. Aquela entrada onde Jesus virou as mesas, desceu o chicote na galera, para restaurar a ordem do casa do pai dele. E eu também, meus irmãos, eu tive a oportunidade de conhecer o lago de Genezaré, o mar da Galileia, com as suas águas verdes, as montanhas ao fundo. O mar da Galileia, ele é muito grande, ele é o maior local de acumulação de água de Israel. 21 quilômetros de largura, 13 quilômetros de comprimento. Ele é lindo, cercado de montanhas por todos os lados. E diante desse cenário, mas ainda sufocado pela multidão, ele vê o refúgio. Aqueles 2 barcos. Os pescadores, como eu disse, eles não estavam lá. E Jesus entrou em um dos barcos, mais especificamente no barco de Simão Pedro, e pediu para que Simão Pedro afastasse o barco dele um pouquinho da margem. Jesus, ele sentou naquele barco, o texto diz. E essa era uma posição de mestres. Essa era uma posição de quem ensinava. Essa era uma posição dos rabis. E dessa forma, aquele barco simples, de madeira, provavelmente cheirando a peixe, ele serviu de palco. Ele serviu como um tablado de um grande anfiteatro, fazendo com que toda aquela multidão ouvisse Jesus. A Bíblia, ela não nos conta o que foi que Jesus ensinou para aquela multidão. Mas o que a Bíblia nos mostra, que é o que estava por vir, iria mudar a história daqueles pescadores. Quantos querem nessa noite que Jesus mude a tua vida? Quantos querem nessa noite que, como aqueles pescadores, Jesus haja na tua realidade e mude o teu presente e mude o teu futuro? Na sequência, Jesus dá 2 ordens para Pedro. A primeira, vá para águas mais profundas. E a segunda, lancem as redes para a pesca. Tem algum pescador aqui? Levanta a tua mão, tem algum pescador? Tem lá, mulherada dando cotovelada nos maridos aí. Pastor, eu não gosto de pescaria. Eu não gosto de pescar, desculpa. Eu não gosto de ficar ali na beira da água, ali esperando um peixe que está psicologicamente afetado morder a isca do meu anzol. Mas eu gosto da pescaria. Eu gosto daquele momento da pescaria, em que você monta o acampamento, faz uma fogueira, assa uma carne. Se o pescador for bom mesmo, a gente vai assar um peixe. Mas os meus amigos que pescam, eles me disseram o seguinte: Fábio, existe hora para pescar peixe. Se você quer pescar um determinado tipo de peixe, você tem que pescar de dia. Um outro tipo de peixe, você tem que pescar à noite. Mas se você quer um outro tipo de peixe, ou você tem que pescar no começo da manhã, ou no final da tarde. É papo de pescador isso? Não é, né?
o que acontece após Jesus dizer para aqueles homens lançarem as redes, foi que Pedro olhou para Jesus e ele falou: Senhor, nós já pescamos a noite inteira e a gente não pescou peixe nenhum. Agora eu quero te perguntar, qual foi o resultado disso? Qual foi o resultado da obediência de Pedro e daqueles outros pescadores? A maior pescaria da vida daqueles homens. Uma pescaria com um resultado tão absurdo, uma pescaria com um resultado tão impressionante, que eles tiveram que chamar outros barcos para ajudá-los. Socorro, vem cá, a nossa rede está rasgando, o nosso barco vem afundar, vem para cá para a gente poder colocar os peixes também aí. Uma quantidade tão inacreditável de peixes, que Pedro, naquele momento, entendendo quem era Jesus, não se sentiu digno de estar na presença dele. E ele diz lá no versículo 8: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Aqueles homens, eles ficaram perplexos. E quem está perplexo, está com medo, porque o sinônimo disso é tomado de espanto. O sinônimo da palavra perplexo é tomado de espanto. Quem está cheio de espanto está com medo. E eu imagino a fisionomia daqueles homens quando eles viram aquele milagre acontecendo, a ponto que Jesus olhou para Pedro no versículo 10 e diz assim: não tenha medo, sou eu que estou fazendo isso, não tenha medo. Eu imagino na cabeça de Jesus, ele falou assim: Pedro, você não viu nada. Ô Pedrão, você não viu nada, você vai andar comigo, você vai ver um monte de coisa. E no final, meus irmãos, dessa história maravilhosa, é que deixando tudo o que tinham, Pedro, André, Tiago e João seguiram Jesus para se tornarem os seus primeiros discípulos. Essa parte do texto, teve um irmãozinho nosso, eu não sei quem é ele, mas ele compôs uma música. E nessa música, ele fala sobre aquele chamado que Elias fez para Eliseu. E quando Eliseu, ele falou: preciso me despedir dos meus pais. E ele queimou todo aquele aparato. E aí a música também diz que ele afundou os barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei as carroças e eu afundei meus barcos no cais. Vamos de novo? E eu me despedi dos meus pais, eu queimei as carroças e eu afundei meus barcos no cais. Você entendeu a força dessa música agora? Eles abriram mão de tudo, eles deixaram tudo para trás, para seguir Jesus, para seguir os caminhos do Senhor. E olhando para esse texto, essa sobrenatural manifestação do poder de Deus, a gente pode tirar algumas lições, meus queridos. Jesus, ele transformou o maior fracasso no maior milagre. Aqueles homens, eles tiveram um fracasso indescritível, era a profissão deles, eles faziam aquilo para viver. A pescaria seria pão na mesa, seria dinheiro no bolso. E aquele fracasso, Jesus pega e transforma no maior milagre da vida daqueles homens. Nem toda oportunidade, meus queridos, é um barco de pesca, mas todo barco de pesca é uma oportunidade. O barco daqueles pescadores, estando vazio, não foi um fracasso como pescador. Mas o barco vazio, você sabe o que era? Uma oportunidade nas mãos de Deus, e que Deus, Ele mesmo, tinha orquestrado para mudar a vida daqueles homens. Toda a mudança aconteceu a partir das instruções de Jesus. Eu vou repetir. Toda a mudança aconteceu a partir das instruções de Jesus. E como que foi que Jesus agiu nesse momento? Ele chegou na beira do lago e falou: peixes, pulem aqui dentro do barco, vamos peixes, pulem. Jesus tinha esse poder, ele não tinha?
Os peixes poderiam ter pulado no barco. Foi isso que Jesus fez? Não. Jesus não fez o milagre sozinho. Ele fez com que esses homens participassem. Ele queria a participação daqueles homens, como a gente vê na Bíblia toda. Eu quero colocar um desafio para você. Aquele que gosta de estudar a Bíblia, levanta toda manhã e procura estudar a palavra de Deus. Com exceção da criação do mundo, aonde Deus fez por Ele mesmo sozinho. Eu quero que você ache mais um texto na Bíblia, aonde Deus fez algo, qualquer coisa, sem a participação do homem, sem a participação da mulher, sem a participação de homens e mulheres como você e como eu. Jesus, Ele ensina que através da obediência da sua voz, Ele transforma situações. Jesus queria que eles participassem do milagre, mesmo que a gente, eu e você, a gente não veja fisicamente. Se nós obedecemos à voz de Jesus, nós veremos milagres. Jesus, Ele pediu algo simples para Pedro. Ele disse: pare de lavar as redes, pare de consertar essa rede, afaste o barco. Meu querido, quando Deus te pedir algo comum, sabe aquela coisa que você fala: cara, isso aqui é muito simples, não é Jesus que está pedindo para eu fazer. Mas quando Deus te pedir algo ordinário, pode ser a chave para algo incomum. Quando Deus te pedir algo simples, pode ser a chave para algo sobrenatural, algo poderoso, algo milagroso, de transformador, que Deus vai fazer através da tua vida, ou na tua vida. Não ache que Deus, na simplicidade de um pedido que Ele te faça, Ele não vai mover no sobrenatural. Jesus, Ele pediu para aqueles homens pescarem novamente, mas com algumas mudanças. Persistência, meus queridos, é diferente de teimosia. Seja persistente. O que Jesus pediu para eles não foi fácil. Jesus pediu para eles entrarem de novo no ambiente onde eles fracassaram. E aqueles pescadores, aos olhos deles, experientes, eles tinham certeza que Jesus estava falando para eles de algo errado. Eu vou repetir. Jesus pediu para eles entrarem no ambiente em que eles fracassaram, mas com um coração diferente, de uma forma diferente. Mas note que aos olhos daqueles pescadores, a forma como Jesus estava pedindo era uma forma errada. Eu acredito até, pastor, que quando Jesus pediu para eles pararem de fazer aquilo e lançarem as redes em plena luz do dia, eles devem ter falado: peraí, mas esse cara não é um carpinteiro? O que ele está querendo vir me ensinar sobre pesca? Se você ouvir a voz de Jesus, vai ser diferente. Se você ouvir a voz de Jesus, não vai haver fracasso e não vai haver frustração. Eles não sabiam quem era Jesus, mas hoje, meus queridos, dia 16 de novembro de 2025, você sabe quem é Jesus, você sabe do que Ele é capaz, você sabe o que Ele quer fazer na tua vida. Ele quer te salvar, Ele quer redimir a tua família, você, tudo que você tem, Ele quer se relacionar com você. E Jesus, para aqueles homens, Ele pediu algumas mudanças. São 3 que eu anotei aqui. A primeira mudança que Ele chegou para esses pescadores experientes foi: pesquem num horário diferente. Aqueles homens, como eu já disse, eram homens experientes. Eles pescaram a vida toda, e considerando a tradição judaica, provavelmente os pais deles eram pescadores, os avós deles eram pescadores, e provavelmente também pescaram para que aqueles peixes que eles iam pescar à noite iria trazer o sustento para a família, da família deles. E aí chega Jesus e diz: lancem as redes agora. Era a luz do dia. Lucas 4:40 fala isso. A ordem era para eles pescarem em plena luz do dia. Meus irmãos, fazer a coisa certa no momento errado não funciona. Plantar no período errado não dá fruto. Se você quer comer milho verde, não adianta você plantar milho em julho. Se você quer trigo para fazer pão, o trigo que você usou não foi plantado no inverno. Se você quer colher maçã em janeiro ou fevereiro, essa macieira teve que ter sido plantada no momento certo.
Obedecer o tempo de Deus é o tempo certo. Kairos é a palavra grega que significa tempo certo. E o tempo certo é o tempo oportuno. Nós acabamos de cantar. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. É o Kairos, é o tempo oportuno, é o tempo de Deus. A segunda mudança que Jesus pede para aqueles homens é: pesquem num lugar diferente. No versículo 4, Jesus pediu que eles fossem num lugar diferente para pescar. Tendo acabado de falar, disse a Simão Pedro: vá para onde as águas são mais fundas. Quando Jesus dá essa ordem, claramente Jesus sabia que eles não pescavam naquele local que ele mandou. Pedro, André, Tiago e João conheciam aquele lugar. Eles conheciam aquelas águas, eles nasceram ali, eles cresceram ali, eles eram profissionais. Eles poderiam tecnicamente mostrar e comprovar que Jesus estava errado. E Jesus, pelas experiências dele como pescador, estava errado. Com Jesus, o que pode ter funcionado no passado, sem Jesus, desculpa irmãos, com Jesus, o que pode ter funcionado no passado, pode não funcionar agora. Toda a tua experiência, tudo aquilo que você adquiriu por anos, se você não fez com Jesus, agora com Jesus, aquilo que você fez que deu certo, pode deixar de ser mais certo ainda. Fazer a coisa certa, no lugar errado, não vai dar certo. Quando você estiver no lugar certo, meu querido, lá será o lugar da provisão. Na história do povo de Israel, lá no deserto, em Êxodo 40, 36, sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Quando a nuvem levantava, a nuvem representava a presença de Deus. Era tempo de se mover. Fazer a coisa certa no lugar errado não vai dar certo. A terceira mudança, meus queridos, que Jesus provocou aqueles pescadores, é: pesquem em uma profundidade diferente. A primeira mudança que Jesus propôs para eles é: pesquem num momento diferente. A segunda: pesquem num lugar diferente. E agora Jesus está dizendo: pesquem numa profundidade diferente. Jesus pediu para eles pescarem em outra profundidade. No mesmo versículo 4, Jesus dá duas ordens em uma. Primeiro foi: pesquem em outro lugar. E agora ele está dizendo: pesquem numa profundidade diferente. Meus queridos, todos os peixes estavam no mar. Nenhum dos peixes do mar da Galileia saiu para visitar a sogra. Nenhum deles saiu de férias com a família. Todos os peixes estavam lá. Só que eles estavam no lugar mais profundo. Fazer a coisa certa, mas em uma profundidade errada, é inútil. Temos que nos aprofundar no relacionamento com o nosso Deus. Temos que nos aprofundar no conhecimento da palavra, nos aprofundar em oração, nos aprofundar no relacionamento com Jesus Cristo, na comunhão com Ele. Temos que nos aprofundar na comunhão entre os irmãos. Se nos aprofundarmos, ouvindo a voz do Espírito Santo, os peixes vão estar lá. Toda mudança, meu querido, traz desconforto. Eu quero que você siga comigo esse raciocínio, esse exemplo que eu vou dar para você aqui agora. Imagine você trabalhando, suando a camisa, e de repente você sente no coração o desejo de realizar um sonho, de construir uma casa. E aí você trabalhando, você compra um terreno, e você continua trabalhando, e você tem um projeto, e trabalha mais ainda, e de repente você começa a colocar o primeiro tijolo, a primeira janela, a primeira porta, a cobertura, e de repente um belo dia, aquela casa está pronta. E chegou o dia de realizar o sonho, o dia de ir para aquela casa. Mas antes efetivamente de você entrar lá e você conseguir morar lá dentro, você vai ter que fazer a mudança. Você vai ter que embrulhar todos os pratos da tua casa em jornal, um por um, e colocar dentro da caixa. Você vai ter que pegar todos os teus objetos, porta-retratos, decoração, embrulhar com plástico bolha e colocar naquela caixa.
Você vai ter que pegar todas as tuas roupas, dobrar elas uma por uma e colocar numa mala. Toda mudança traz desconforto, mesmo que seja para realizar um sonho. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, é que a mudança proposta por Jesus Cristo, ela nos traz paz. No momento do milagre, quando eles estavam vivendo o milagre, naquele momento que eles estavam puxando a rede, que a rede começou a se rasgar, que eles chamaram outro barco, eles entenderam, eles realizaram a quantidade de peixes que eles estavam pescando. Nesse momento, Jesus não dá nenhuma instrução. O que eles decidiram foi partir do coração deles. E eles decidiram compartilhar o milagre com os outros pescadores. Jesus deu unicamente a instrução para tirar eles do fracasso. Para sair do fracasso, nós precisamos de Cristo. Mas para compartilhar e dividir a bênção, tem a ver com o meu caráter. O propósito da bênção, meus irmãos, é compartilhar. Quando você conhecer pessoas como o pastor Silvio e a pastora também, que têm sido usados por Deus, e você vê que Deus tem usado eles, e que Deus tem abençoado eles, posso dar uma dica para vocês? Cola em gente assim. Quando você vê que Deus está abençoando aquela pessoa, fala, peraí, esse cara está fazendo alguma coisa certa. Cola no pastor Silvio, cola nele, cola no irmão que está sendo abençoado. Mas meus irmãos, nessa noite, eu quero te perguntar, o que o Espírito Santo tocou no teu coração nessa noite? Nós falamos de várias coisas. Nós falamos de que se eu estiver fazendo a coisa certa, no momento errado, não vai dar certo. Que mesmo que eu queira fazer a coisa certa, mas no lugar errado, não vai dar certo. Que se eu quiser fazer a coisa certa na profundidade errada, no meu relacionamento com Deus, não vai dar certo. Vocês imaginem a seguinte situação: o louvor tocando aqui, e eu preparado para subir aqui para pregar. De repente eu paro o louvor no meio e falo, peraí pessoal, agora eu vou pregar. Eu estou buscando fazer a coisa certa, mas o momento é totalmente errado. Eu quero te perguntar nessa noite, qual é a chavinha dentro do teu coração que o Espírito Santo está virando? Qual é o botão nessa noite que o Espírito Santo está apertando e está falando, ei meu filho, eu preciso que você mude nisso aqui. O que é que o Espírito Santo está falando com você nessa noite? Eu quero convidar você a ficar em pé, eu quero convidar a equipe de louvor a vir aqui. Eu quero convidar você, além de ficar em pé, que você curva a tua cabeça e feche os seus olhos. Faça uma oração agora e diga, Espírito Santo de Deus, o que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso mudar para fazer as coisas no momento certo, no lugar certo, para eu fazer as coisas na profundidade certa? Pode ser que nessa noite você ouviu eu falando de um Jesus que faz milagres, de um Jesus que cura, de um Jesus que transforma, de um Jesus que salva. Mas você pode ser falar, cara, eu não tenho ideia de quem é esse Jesus que esse cara está falando. Ou pode ser ainda que você tenha feito um compromisso com Deus algum tempo atrás, e por qualquer motivo que seja, você não conseguiu fazer com que esse compromisso ele continuasse andando. Eu quero dizer para você que nessa noite, hoje meu irmão, hoje é uma oportunidade de você mudar a tua vida. Hoje é a oportunidade de você dizer, Jesus, vem para o meu barco. Jesus, entra no meu barco. Jesus, faz os peixes pularem para dentro do meu barco, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus que me ama e o Senhor quer o meu bem. Nessa noite, meus irmãos, enquanto todos estão de olhos fechados, de cabeças baixas, se você quer conhecer esse Jesus que nós falamos hoje, se você quer se reconciliar com esse Jesus que nós mostramos que é um Deus amoroso, um Jesus amoroso, eu peço que você levante uma das tuas mãos. Você não está fazendo isso para mim? Glória a Deus, glória a Deus. Eu já vi aqui do meu lado esquerdo. Pode baixar lá no fundo também, eu já vi, glória a Deus, amém, amém. Do lado direito também, glória a Deus.
esse Jesus que você levantou a mão, não para mim, mas como um ato de fé. Você está dizendo: Jesus, eis-me aqui, e eu preciso do Senhor dirigindo os meus passos. Eu quero fazer um outro exercício com você agora também. Pode ser que você esteja com muita boa vontade no teu coração. Pode ser que você já tenha aceitado Jesus e você esteja cheio de boas intenções. Mas as coisas parece que na tua vida não estão acontecendo. E nessa noite eu sinto claramente no meu coração, Deus está me dizendo: eu estou virando chaves, eu estou tocando corações. Pessoas que estão querendo com o coração correto fazer as coisas certas, mas não estão me ouvindo e não estão fazendo no meu tempo. Se o Espírito Santo está falando com você dessa forma, que o momento que você está fazendo está errado, que o lugar que você está fazendo está errado, levante uma de suas mãos e diga: Senhor, eis-me aqui, eu preciso da tua direção, eu preciso da tua sabedoria. Glória a Deus, aleluia.